pois o Senhor já tem falado conosco nesta noite através da mensagem cantada. Nós sabemos que os louvores é uma preparação para nós recebermos a palavra de Deus. Quando nós estamos louvando o Senhor, nosso coração está se alegrando na presença do Senhor. Então nós vamos nessa noite meditar na palavra de Deus. Hoje é um culto de ensino da palavra de Deus. Eu considero um dos trabalhos mais importantes da igreja, o culto de ensino e a escola bíblica dominical. Porém, não são todos que valorizam, mas nós temos aqui uma parcela de irmãos que vieram esta noite para aprender mais da gloriosa palavra de Deus. Seu obreiro. Já te convidar neste momento para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Vamos ler aqui alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Glória a Jesus. Vamos ler até o versículo 7. Vamos ler até o versículo 10. Vamos É Luís 6, né? Irmão, Luís 6, né? E acompanhar Irmão Zé. a leitura. Irmão Luís 6? Luís achava, né? 6? Luís, capítulo 6, fala sobre a servidão, sobre os midianitas. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. Punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Também vamos ler no Novo Testamento, apenas um versículo.
livro de João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33, apenas para cumprimentar aqui, que diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Curva a tua cabeça, juntamente comigo, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, neste momento estamos diante da tua presença. Temos lido, Senhor, a tua gloriosa palavra. Essa palavra, Senhor, que tem poder para transformar. Essa palavra que tem poder para libertar. Essa palavra que tem poder para salvar. Senhor amado, aqui estamos diante da tua presença como um instrumento nas tuas mãos. Senhor, usa-nos mais uma vez nesta noite, segundo a tua vontade, pois sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, Senhor, mas nós estamos aqui unicamente confiando no teu poder, na tua graça e na tua infinita misericórdia. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar falando em cada coração nesta noite, através da tua palavra. No teu santo e bendito nome é que nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos hoje para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Então nós temos lido aqui a palavra de Deus e tiramos aqui algumas lições para a nossa vida espiritual deste texto que eu gostaria de transmitir para a igreja, sobre o que o Espírito Santo nos revelou através desta palavra, porque nós sabemos que não é o homem que fala na igreja, não, quem fala é o Espírito Santo usando a boca do homem. Então, mais uma vez estamos aqui nesta noite. Eu acredito que a igreja orou durante esse dia, pedindo para que o Senhor pudesse falar nessa noite. Então, se o irmão orou, se a irmã orou, pode estar certo que a tua oração subiu até o trono da graça, e Deus já tem colocado no nosso coração essa palavra, que é uma palavra de edificação espiritual, pois nós temos aqui no versículo 33 do capítulo 6 de João, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Aleluia. O tema que nós estaremos estudando nesta noite é sobre as aflições que muitas das vezes nós passamos, tomando por base aqui esse texto que nós lemos, do capítulo 6 de Juízes, uma história conhecida da igreja, e nós sabemos que há pelo menos 3 tipos de aflições. Tem aquela aflição que é natural, que todos nós cristãos passamos, e nenhum de nós estamos isentos. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, porém tende bom ânimo, eu venci o mundo. E tem também aquela aflição que muitas das vezes surge na nossa vida, porque nós buscamos com a nossa própria vida. Muitas das vezes nós corremos atrás da provação, da aflição. E tem outro terceiro tipo de aflição, que é quando o Senhor quer provar a nossa fé, como aconteceu com o patriarca Jó.
Jó era um homem fiel, um homem justo, reto, temente a Deus, e Deus permitiu que Jó passasse por aquela aflição, tremenda. Podemos dizer que somente Jesus sofreu mais do que o patriarca Jó. O seu corpo ali, todo ferido, ele coçava aquelas feridas com um caco de telha, caía, ele se lançava naquela cinza. Então, nós sabemos que aquela aflição que Jó estava atravessando, ele não buscou com a sua própria mão, foi Deus provando a sua fé. Deus provou, através dessa aflição, que Jó era realmente um servo temente a Deus, um servo fiel ao Senhor. Mas muitas das vezes nós buscamos provas com as nossas próprias mãos, porque não obedecemos a palavra de Deus. Então, a desobediência, muitas das vezes, faz o cristão passar por provas tremendas, aflições tremendas. É o caso que nós vimos aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, a aflição que esse povo passou, a opressão durante 7 anos por causa da desobediência à palavra de Deus. Então, serve de exemplo para nós, que não busquemos problemas com as nossas próprias mãos, mas que procuramos obedecer a palavra de Deus. Se o Senhor quiser nos provar, Ele tem autonomia, Ele tem toda a autoridade para provar a mim e a você, porque nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor Jesus. E se Ele quiser te provar, aleluia, glória a Deus, provar, porque Ele quer ver se realmente você é um servo ou uma serva fiel a Ele. Então Deus provou Jó, e Jó foi aprovado por Deus. Jó passou pela prova, e foi lá no final aprovado por Deus. Então passe na prova também, cantando, louvando o nome de Jesus. Então nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos no capítulo 6 de Juízes, no primeiro versículo, diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Em outras traduções, dizia: o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. O que nós aprendemos aqui neste primeiro versículo? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nós observamos aqui que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, não somente sobre o cristão, mas os olhos do Senhor estão voltados para todas as pessoas na face da terra. E o Senhor está vendo quando nós tomamos atitudes que agrada a Ele ou não. E às vezes nós entramos por caminhos errôneos. Às vezes nós fazemos algo que não é de agrado aos olhos do Senhor, que parece mal aos olhos do Senhor, ainda que para nós parece que é bom, mas aos olhos do Senhor é mal. Então os olhos do Senhor estão voltados para a igreja, para as pessoas, aleluia, do mundo. Oxalá que o Senhor possa olhar para cada um de nós e se agradar da nossa vida diante da sua presença. Será que nós não estamos fazendo algo que não está agradando os olhos do Senhor? É você e eu que devemos fazer uma análise da nossa vida. Nós vemos aqui no versículo 1 que os olhos do Senhor estão sobre os maus e também sobre os bons. 24 horas por dia. Aqui no caso, os reis de Israel, eles eram responsáveis em encaminhar o povo
aos olhos do Senhor, eles faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. Vários reis de Israel e também de Judá não foram aprovados por Deus, porque Deus olhou para determinados reis e observou que eles não estavam fazendo o que parecia bom aos olhos de Deus. Pelo contrário, muitos dos reis estavam fazendo o que parecia mal aos olhos de Deus. Então, precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Nós temos que fazer tudo para agradar os olhos do Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós e possa aparecer aos olhos do Senhor que o que estamos fazendo é agradável aos seus olhos. Que o Senhor não venha reprovar as nossas atitudes. Quantos cristãos, quantos obreiros que têm sido reprovados pelo Senhor, o Senhor olha para A e para B e se entristece pelas atitudes que muitas pessoas têm tomado diante do Senhor. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor. Então aqui está a prova do Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor estava com os seus olhos voltados para o povo de Israel. Então, quando o povo, liderado por um determinado rei, fazia o que parecia mal aos olhos de Deus, a consequência era automática. Porque Deus, Ele corrige aquele que ama. Então Deus, Ele não disciplina alguém porque Ele quer o mal de alguém. O Senhor disciplina muitas das vezes pessoas porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso crescimento espiritual. Então, se chegar um dia o Senhor te corrigir, não entristeça o teu coração, porque o Senhor está fazendo isso para o teu próprio bem, para você se consertar, melhorar a tua vida espiritual diante do Senhor, porque é através da correção, muitas das vezes, que nós voltamos para os braços do Senhor. Isso aconteceu muitas vezes com os filhos de Israel. Todas as vezes que eles faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor, desobedecendo a Deus, o que acontecia? Deus entregava o povo nas mãos das nações inimigas, como nós estamos vendo aqui neste texto, no capítulo 6 de Juízes. Deus entregou aqui os filhos de Israel nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então, o povo de Israel foram provados por Deus durante 7 anos. Foram 7 anos de opressão, 7 anos de aflição para aquele povo. Porém, eles demoraram para reconhecer que eles estavam em falta diante de Deus. Então o Senhor quer que nós tomemos uma atitude diante dele, pois nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós pecamos às vezes todo momento, mas nós precisamos reconhecer a nossa falha diante de Deus e correr aos pés do Senhor enquanto há tempo. Não podemos permitir o pecado tomar conta da nossa vida espiritual. Não podemos permitir o pecado nos escravizar, como escravizou o povo de Israel lá no Egito, ou melhor, no Egito também aqui, nas mãos dos midianitas. Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Então é um perigo quando Deus entrega alguém para o seu próprio inimigo, em consequência da desobediência. Então nós vemos aqui que Israel sofreu tremendamente por causa da desobediência. E agora os irmãos poderão perguntar, mas qual era o pecado que Israel estava cometendo que levou Deus a oprimir através dos midianitas durante 7 anos? Foi justamente o pecado da desobediência.
desobediência. Aleluia. Pecado de desobediência. O povo de Israel deixaram de servir o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, para os deuses das nações pagãs. Então eles deixaram, os caminhos do Senhor e começaram agora a sofrer por causa da desobediência, por estarem desviados dos caminhos do Senhor. E nós sabemos que na igreja o pastor é o responsável para encaminhar os crentes para fazer a vontade do Senhor, para obedecer a palavra de Deus. Aqui no caso de Israel, o rei era o responsável para encaminhar o povo a obedecer a palavra de Deus. Porém, esses reis fizeram tudo o contrário, desobedecendo a palavra de Deus, levando o povo, conduzindo o povo à idolatria, levando o povo a servir outros deuses que nada podia fazer em favor do seu povo. E nós vemos aqui a consequência. Então, quando nós entramos por este caminho, o caminho da desobediência, as consequências virão automaticamente sobre a nossa vida. Então não vale a pena nós deixarmos os caminhos do Senhor. Nós temos que fazer de tudo, nos esforçar da melhor maneira possível para fazermos a vontade do Senhor, para que o Senhor possa se agradar dos nossos feitos, para que o Senhor possa se agradar do nosso comportamento diante da igreja, diante do mundo, diante da sociedade, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo a última hora da igreja na face da terra. Jesus veio buscar a sua igreja. Tudo indica, pelos sinais que nós estamos contemplando, que o Senhor está próximo para arrebatar a sua igreja. E eu te pergunto nesta noite, como você está se comportando diante de Deus? Você tem procurado agradar a Deus em tudo? Você tem procurado obedecer a palavra de Deus? Porque o caminho é obediência à palavra de Deus. Se você deseja chegar nos céus, nas nações celestiais, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Porque se não obedecermos a palavra de Deus, as consequências virão, como veio para o povo de Israel. Então os olhos do Senhor estão voltados para nós. Assim como o Senhor Deus olhou lá para o povo de Israel e percebeu que o povo de Israel estava fazendo somente aquilo que parecia mal aos olhos de Deus, entrando pelo caminho da idolatria, pelo caminho da feitiçaria, pelo caminho da rebeldia. Então nós vemos que Deus, Ele resolveu tomar uma decisão, não para o mal do povo de Israel, pelo contrário, Deus tomou essa decisão em sentenciar o povo de Israel para que o povo pudesse entender que eles estavam andando por caminho errado. E muitas das vezes é isso que precisa acontecer na nossa vida. Israel passou por 40 anos de paz. Israel teve 40 anos de paz, 40 anos tranquilo, mas depois, por causa da desobediência, começou a vir o castigo de Deus sobre a nação de Israel, por causa da desobediência. Então está aqui, os olhos do Senhor estão voltados para nós. Ninguém pode enganar o Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos fazendo algo para agradar a Ele ou não. Então é momento de reflexão. Faça neste momento a reflexão na sua vida. Como você está se portando diante de Deus? Será que Deus está se agradando dos teus feitos? Será que Deus está se agradando
do seu comportamento lá no meio da sociedade. Aleluia. Nós estamos vivendo diante de uma sociedade corrompida, mas o crente, ele tem que ser como um luzeiro, ele tem que ser como uma lâmpada para resplandecer lá no meio do mundo, no meio do ímpio, no meio daquelas pessoas que não temem a Deus. Nós precisamos brilhar, precisamos dar testemunho como verdadeiros cristãos. Então, é momento de nós pararmos por um instante e fazer uma análise da nossa vida. Será que, se o Senhor vier esta noite, todos nós estamos preparados para sermos arrebatados? Será que nós estamos realmente agradando os olhos do Senhor? Ou será que nós estamos fazendo algo que não está agradando os olhos de Deus? Porque tem coisas que nós fazemos e nós pensamos que estamos certos, mas não está agradando os olhos do Senhor. Muitas das vezes, pequenas coisas que nós achamos que não tem importância é o que poderá ser uma barreira para nós chegarmos nos céus. Glória a Jesus. Porém, o Senhor, o desejo do Senhor nosso Deus é que todos nós possamos estar com Ele na glória das nações celestiais. Mas, porém, nós precisamos agradar a Deus, como Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus o trasladou, arrebatou Enoque. Enoque não passou pela morte, porque ele andou 300 anos com Deus, tinha aquela comunhão estreita com Deus, que Deus então resolveu tomar para si. Assim deve ser também a nossa vida. Nós devemos procurar andar com Deus cada dia na sua presença. E para isso é necessário nós fazermos a vontade do Senhor. Então não é fácil andar com Deus. Não é fácil agradar os olhos do Senhor nosso Deus, porque o Senhor, Ele quer que nós façamos algo que possa agradar os seus olhos. Então, aqui está esse texto bíblico que nós lemos aqui no primeiro versículo. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Desviaram, em outras palavras, os filhos de Israel desviaram dos caminhos do Senhor e passaram a seguir deuses estranhos, deuses que as nações vizinhas de Israel adoravam. Deixaram de servir o verdadeiro Deus, o Deus que nós servimos, e passaram a servir deuses estranhos. E Deus, Ele não compactua com o pecado. Deus não compactua com a idolatria. É o pecado que mais aborrece a Deus, é o pecado da idolatria. Aleluia, glória a Deus. E foi justamente neste pecado que o povo de Israel entrou, o pecado da idolatria. Deus abomina o pecado da idolatria. Então Deus não aceita idolatria, porque só Ele é o único Deus que deve ser adorado. Só Ele é digno de louvor e toda a glória. Só o Senhor nosso Deus é que é digno de louvor de toda a glória. Então nós vemos aqui, por causa dessa atitude dos filhos de Israel, Deus agora entregando o povo de Israel nas mãos dos midianitas. E nós vemos aqui o sofrimento deste povo. Aqui no versículo 2 diz assim: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então agora que começa a aflição para o povo de Israel, a ponto do povo de Israel aqui fazer covas nos montes e
e nas cavernas e nas fortificações para poder esconder o mantimento, né? Aquilo que eles colhiam da semeadura, eles tinham que esconder em covas, né, no lagar, para que os midianitas não roubassem aquilo que eles haviam colhido durante o ano, mas não adiantava nada, porque era Deus que estava trabalhando naquele momento. Quando Deus trabalha, não adianta alguém se opor a Deus, porque Deus ele vai fazer a sua obra completa, né? Nós vemos aqui que mesmo diante dessa situação, o povo colhia o fruto e escondia nas covas, né? Nas cavernas, nas fortificações, mas nós vemos que mesmo assim os midianitas não poupavam os filhos de Israel. Eles não tinham misericórdia. Nós sabemos que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Israel agora, eles estavam na mão do Deus vivo. Muitas das vezes é melhor cair na mão do homem do que cair na mão de Deus, porque Deus, quando ele resolve agir, ele age sem misericórdia para com aqueles que desobedecem a sua palavra. Aleluia. Então nós vemos aqui, Deus havia dado oportunidades para que o povo se arrependesse, mas o povo não se arrependia. Deus sempre dá uma chance para nós. Às vezes nós falhamos, nós pecamos, nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, mas mesmo assim o Senhor ele nos dá uma chance, ele nos dá uma oportunidade para ver se nós nos arrependemos, para ver se nós nos humilhamos diante das suas potentes mãos e nós venhamos a se converter nos nossos maus caminhos. E nós vemos que Israel, mesmo diante da situação difícil, eles não se humilharam, eles continuaram com seus corações endurecidos, né, diante da presença do Senhor. Então foi necessário que Deus tomasse ali uma providência. Foi necessário que Deus passasse aquele povo por uma correção. E a correção de Deus aqui, nós vemos, foi levantar os midianitas para pelejar contra os filhos de Israel. Então Deus fala que a palavra que entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas. Não foi Deus que entregou. Então os filhos de Israel ali agora estavam nas mãos dos midianitas. Então eles faziam o que eles bem queriam com os filhos de Israel. Então não adiantava nada. Nós vemos aqui no versículo 3, eles escondiam, né, o mantimento nas covas, mas porém o versículo 3 diz: sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, né? E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gatos e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então nós vemos a destruição que causava, né, os midianitas aos filhos de Israel. Tudo que os filhos de Israel semeavam, colhiam, eles chegavam ali como bando de gafanhotos, né? Era uma grande multidão, chegava ali na terra de Israel e destruía tudo, não deixava nada, levava tudo embora. E o povo ali sofrendo tremendamente por causa da desobediência. Então nós vemos o que pode acontecer na nossa vida quando nós desobedecemos a palavra de Deus. O Senhor pode permitir que algo aconteça na nossa vida. Às vezes nós
estamos tranquilos, às vezes estamos no comodismo. Há crentes que não se preocupam com a obra de Deus, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a sua obra, estão tranquilos nas suas casas, estão no comodismo, mas porém o Senhor está vendo tudo, o Senhor está contemplando todas as coisas, o Senhor está te dando uma chance, uma oportunidade para que você possa se arrepender. Mas se você não tomar uma atitude diante de Deus, as consequências virão sobre a sua vida, como veio para os filhos de Israel. Então nós temos um perigo quando nós fizemos algo que não agrada os olhos do Senhor. Então as consequências poderão vir sobre a nossa vida. E muitas das vezes nós ficamos tranquilos na nossa casa, não viemos para o culto de ensino, não vimos para a escola bíblica dominical, porque tudo está bem, não estamos precisando de nada, a nossa vida está 100%, nosso celeiro está cheio, estamos com saúde, não falta nada. Aí nós cruzamos os nossos braços e esquecemos da nossa aliança que fizemos com Deus quando nós aceitamos a Cristo, do compromisso que fizemos com o Senhor de sermos fiéis até a morte. Esquecemos deste compromisso, esquecemos dessa aliança e nos desviamos dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor está contemplando a nossa vida. Cuidado que o Senhor pode tomar uma atitude para a tua vida, para com a nossa vida. Porque Deus, Ele dá chance, Ele dá oportunidade, Ele espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se não houver lugar para arrependimento, o Senhor, Ele toma uma decisão, como aconteceu aqui com os filhos de Israel. E triste é quando nós caímos na mão do Deus vivo, como aconteceu aqui com o povo de Israel, aqui no capítulo 6 de Juízes. Nós vemos que os midianitas, eles vinham como gafanhotos e destruíam toda a lavoura do povo de Israel. Tudo isso por causa da desobediência, porque eles deixaram os caminhos do Senhor e começaram a servir outros deuses. Então nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos fazer tudo para agradarmos aos olhos do Senhor, fazer tudo para que as nossas obras sejam aprovadas por Deus e que não sejam reprovadas. As nossas obras precisam ser cada dia aprovadas por Deus. Aleluia. Porque se não tivermos cuidado, as consequências virão sobre a nossa vida espiritual. Então nós vemos aqui que esse povo estava sofrendo por causa da desobediência à palavra de Deus, e transportando para os nossos dias, como já dissemos aqui, às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós deixamos a obra de Deus de lado e ficamos tranquilos, mas o Senhor, Ele cobra de nós. O Senhor quer que nós façamos a sua obra cada dia. A obra de Deus não pode sofrer prejuízo por nossa causa. Não, a obra de Deus, ela tem que avançar cada dia. Então o Senhor conta com a nossa atitude, o Senhor conta com a nossa mão de obra para fazermos a sua obra. O Senhor, Ele quer que nós façamos a sua obra com fidelidade. Então o Senhor, Ele está aqui nessa noite nos contemplando e Ele sabe que realmente quem está com os seus olhos voltados para o Senhor, porque o Senhor, Ele é bom, Ele corrige todo aquele que ama. Então nós estamos aqui por causa da desobediência dos filhos de Israel, veio toda essa consequência, toda essa aflição. Este povo podia estar livre dessa
eles podiam estar lá colhendo seu fruto, armazenando seu fruto no celeiro, mas porém, por causa da desobediência, veio aí as consequências e eles começaram a ter prejuízos. Conforme nós vimos aqui no versículo de número 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora nós vemos os filhos de Israel reconhecendo que eles estavam errados, que eles precisavam fazer um conserto diante de Deus. Depois de tantos anos de sofrimento, 7 anos de opressão, agora nós vemos no versículo 6, este povo se humilhando diante do Senhor. Ainda bem que eles resolveram, eles decidiram se humilhar diante da presença do Senhor. E nos diz aqui a palavra de Deus que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor está pronto para ouvir o nosso clamor. Ainda que nós, muitas das vezes, fazemos algo que parece mal aos olhos do Senhor, mas quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos o nosso pecado e clamamos ao Senhor, Ele está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos dar a vitória. Eu não sei como está a tua vida diante de Deus, mas você sabe, você conhece como está a tua vida diante de Deus. Esta noite é uma noite oportuna. Glória a Jesus, o Senhor, Ele está aqui para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu clamor. Nós estamos aqui que Israel clamou e Deus levantou alguém para livrar Israel das mãos dos midianitas. Deus levantou aqui Gideão. Gideão foi o salvador dos filhos de Israel nesta ocasião, quando eles estavam ali, oprimidos pelos midianitas. Deus levantou Gideão porque o povo clamou ao Senhor. Então nós temos à nossa disposição uma arma muito forte, que é o clamor. Quando nós resolvemos levantar a nossa voz e clamar ao Senhor por algo que está acontecendo na nossa vida, o Senhor Ele vem de imediato ao nosso socorro. Porque o Senhor Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Quando nós clamamos de coração ao Senhor, Ele está pronto para nos ajudar, Ele está pronto para nos auxiliar. Então você e eu não estamos sozinhos nessa caminhada. Se você tem passado por luta, por tribulação, se você às vezes até tem pensado que não vai suportar nessa luta, essa tribulação, é somente você clamar ao Senhor nesta noite, que o Senhor te dará vitória, que o Senhor vai fazer você ser um crente, uma crente vitoriosa na presença do Senhor. Aqui está a receita, Os filhos de Israel estavam empobrecendo, estavam vivendo na miséria por causa dos midianitas. Mas nós vemos agora eles clamando ao Senhor. Então não vamos esperar a nossa vida virar uma miséria para nós clamar ao Senhor. Não vamos ser fiel ao Senhor hoje. Vamos obedecer a palavra do Senhor hoje, para que não aconteça na nossa vida o que aconteceu com os filhos de Israel. Não, enquanto é tempo, vamos procurar fazer a vontade do Senhor, que os olhos do Senhor possam se agradar dos nossos feitos, porque esta vez não espera vir a luta, vir a tribulação para você servir melhor ao Senhor, não. Antes que venha a luta, antes que venha a tribulação, procura servir melhor ao Senhor, procura andar nos caminhos do Senhor, não espera. Tem pessoas que fica tranquilo, não quer fazer a obra de Deus, porque tudo está bem na sua vida. Aleluia. Tem material, não falta nada, e ele fica tranquilo. Mas quando surge
luta, aí ele corre para os pés do Senhor. Então, o conselho que nós damos nessa noite para todos: não vamos esperar vir a luta, vir a aflição, vir a tribulação para nós servirmos melhor ao Senhor. Não, vamos servir ao Senhor com fidelidade hoje, enquanto há tempo. Não vamos permitir que a tribulação desta vida venha a destruir a nossa vida espiritual. Não, vamos servir ao Senhor com fidelidade, vamos fazer a vontade do Senhor. Quantas pessoas que estão hoje caídas, estão derrotadas, cabisbaixas, porque não serviram realmente ao Senhor, permitiram que viesse sobre a sua vida a tribulação, a luta, para depois então servir ao Senhor. Mas enquanto é tempo, enquanto você tem saúde, enquanto você tem paz, enquanto você tem alegria, procura servir ao Senhor com fidelidade. Então, nós aprendemos aqui uma lição preciosa nessa noite com os filhos de Israel. E a lição que nós aprendemos para finalizar, já está finalizando o horário, a lição que nós aprendemos nesta noite: não vamos nunca nos afastar dos caminhos do Senhor, nunca vamos desobedecer a palavra do Senhor, não vamos permitir que a luta, que a tribulação venha entrar na nossa vida para desanimar a nossa vida diante da presença do Senhor. Nós vamos, enquanto é tempo, enquanto temos saúde, enquanto temos vida, vamos aproveitar o melhor que Deus tem dado para nós, vamos servir ao Senhor com fidelidade. Tem pessoas que, às vezes, enquanto tem saúde, não quer servir ao Senhor, mas depois que vem a enfermidade, aí ele quer servir ao Senhor. Mas muitas das vezes tem sido tarde demais, mas enquanto há tempo, procura fazer a vontade do Senhor, procura obedecer a palavra do Senhor, porque isso é melhor do que essa coisa. Então fica nessa noite esta palavra de advertência para todos nós, que possamos ser fiéis ao Senhor, que possamos obedecer a palavra de Deus dia após dia, porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar na presença do Senhor do que estar em outro lugar qualquer desagradando a vontade do Senhor. Então nós vamos, eu quero neste momento te convidar para se colocar de pé, e eu quero fazer uma oração em favor da igreja nesta noite. Você que ouviu esta mensagem nesta noite, esta palavra, esse ensinamento, nós vamos orar neste momento, e o Senhor, Ele vai entrar com providência na sua vida. Eu não sei se você está passando por luta, por tribulação, mas você conhece, e nós estaremos orando neste momento o Deus de Israel, o Deus que livrou o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ele está pronto também para livrar você desta aflição, desta tribulação, desta luta que você está atravessando. É somente você, neste momento, inclinar os seus olhos, incline a tua cabeça neste momento. Vamos orar em nome de Jesus neste momento. Vamos orar com confiança, crendo no Senhor, que a vitória é certa em nome de Jesus. Oremos neste momento. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, na tua maravilhosa presença, estamos neste momento. Senhor, nós temos pregado a tua palavra nesta noite a respeito da obediência. Senhor Jesus, tu tens falado aos nossos corações, tu tens nos advertido, meu Deus, para que possamos ser um crente fiel, para que possamos ser um crente obediente à tua palavra, para que não venhamos a cair, a
igreja, abençoa essa congregação, abençoa esses teus filhos, essas suas filhas que estão neste momento clamando a Ti, Senhor. Ó Deus, eu não conheço, aleluia, o coração de cada um dos teus filhos, mas Tu conheces. Tu és o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Senhor, entra com providência neste momento na vida deste teu filho, na vida dessa tua filha que está clamando aqui neste momento. Aleluia. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, cada vida nesta noite. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, receba neste momento a tua bênção. Em nome de Jesus, receba neste momento a tua vitória. Glória a Deus, aleluia. Oh, bendito Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar falando em cada coração dessa noite. Meu Deus, entra com providência na vida deste teu filho, na vida dessa tua filha, Senhor, que está passando por problema, que está passando por dificuldade, que está passando por luta, por tribulação, mas que nesta noite, Senhor, este irmão, esta irmã, possa sair daqui de cabeça erguida, glorificando o teu nome, aleluia. Oh, glória a Deus, alabaçu e glória, glória a Deus, alabaçu e glória a Jesus, aleluia. Abençoa, meu Deus, meu filho, a tua filha que clama a Ti neste momento, aleluia. Receba, em nome de Jesus, neste momento, a tua vitória, em nome de Jesus, receba, neste momento, a tua bênção, aleluia. Glória a aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, manifesta neste momento a tua glória, neste lugar. Deus de poder, Deus de vitória, oh glória a Deus, aleluia. Receba em nome de Jesus a tua bênção. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, neste momento, receba a tua vitória. Oh glória a Deus, aleluia. Oh grande Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, receba neste momento a tua vitória. Aleluia, glória, oh glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Glória, 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 Deus de poder, Deus de vitória, abençoa. Aleluia. Que possamos, ó Deus, obedecer mais a tua palavra, Senhor. Que possamos colocar em prática a tua palavra, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus, Senhor Jesus. Eu quero ser, Senhor, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser
passar aqui para o irmão Sebastião, ele está dando os avisos e também o encerramento deste culto em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja e que o Espírito Santo possa continuar falando em cada coração em nome de Jesus. Antes eu gostaria de, no próximo dia 14 e 15, nós teremos um trabalho com as nossas crianças lá no tempo certo. Dia 14 é sábado, às 19 horas. Teremos ali um grande trabalho com as nossas crianças. Se os irmãos desejarem participar, eles estejam à vontade em nome de Jesus. E no sábado também pela manhã. No sábado pela manhã, a partir das 9 horas, teremos a continuação do trabalho dessa escola. Agora a escola dominical foi cancelada e vai ser na terça-feira, nessa semana de domingo. E das 9 até as 12 horas nós teremos o trabalho com as crianças, a preparação ali, uma festinha para as crianças. E serão, se nós puderem comparecer, sejam bem-vindos em nome de Jesus.